especial Setores InfoMoney 2016. Hoje a gente vai falar do setor financeiro com o estrategista-chefe da XP Investimentos, Celson Plácido. Celson, muito obrigado pela presença. Bom, essa série de vídeos a gente vai explicar como funciona a dinâmica do setor, quais as perspectivas para esse setor em 2016 e quais ações comprar ou evitar nesse setor no ano que vem. Setor financeiro, a gente vai acabar falando dos bancos, dos serviços financeiros, a gente pega a Cielo, BMF Bovespa e as seguradoras, né, que também tiveram um ano excelente em 2015. Bom, primeiramente, Celson, como funciona esse setor? Qual a dinâmica desse setor dentro da economia brasileira? Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Falando do setor financeiro, vamos falar primeiro de bancos, né? Bancos nada mais é do que pegar o dinheiro emprestado para um bolso e emprestar para outro. Então ele pega dinheiro emprestado principalmente via emissão de títulos lá fora, aqui dentro, e até o dinheiro, quando a gente deposita no banco, vai na agência e fala, eu quero comprar um CDB, eu quero depositar o dinheiro aí, eles pegam esse dinheiro e tentam, obviamente, emprestar. Tem um spread financeiro, a sua diferença é entre o que ele pega emprestado, pelo que vai emprestar, e ele retira ali também uma taxa que ele acredita que aquela inadimplência, né, alguns não vão pagar a ele esse crédito durante um período, ele também tem que embutir isso, que é a taxa de risco que ele faz. Então, o crédito, nada mais depende totalmente da economia. Economia tem uma recessão, como é projetado também esse ano e ano que vem, é óbvio que o crédito cresce menos. Primeiro que bancos fica preocupado. Imagina o seguinte, se uma produção de automóveis cai 20%, produção, por exemplo, de toda a linha branca, linha marrom, geladeira, fogão, máquina de lavar, ele vai emprestar mais dinheiro para uma indústria que está caindo 20% a produção? Não faz muito sentido, deixa elas pagarem primeiro o que devem, para depois emprestar novamente. Então, o crédito está muito associado ao crescimento econômico. Por isso que a gente não está vendo esse crescimento de crédito baixo esse ano e ano que vem também. Em 2009 teve um incentivo, o governo falou, vamos dar crédito, vamos comprar automóveis, vamos endividar a população, tudo isso foi tudo consumo através do crédito, mas agora está todo mundo falando assim, poxa, agora não é o momento de eu dar crédito, os bancos estão falando, então eu vou reduzir, fora o risco de inadimplência que tem o setor. Então bancos, depois a gente fala de outros setores, por exemplo, mas bancos funcionam assim, ele pega dinheiro emprestado e empresta, né, para ir para tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, empresas pequenas, médias e micro e também para pessoa física. Você, só pegando um gancho nessa sua explicação, porque falam que os bancos conseguem lucrar tanto na expansão como na retração da economia. Sim. Mas existe esse risco da inadimplência, né, que está aumentando cada vez mais. Como que isso deve impactar o setor em 2016? Sim. Quer dizer, eles ganham, né, eles aprenderam a ganhar no Brasil, eles só ganhavam com taxas de juros elevadas. O que aconteceu? As taxas de juros caíram, a gente viu taxas de juros a 7%, 7,25%. Como é que o banco ganhou dinheiro? Ele foi atuar em outros setores, seguros também representa boa parte do resultado, na casa de 30% do resultado dos bancos. E também ele falou, poxa, eu preciso continuar incentivando crédito, crescimento, ir para setor imobiliário, construtoras, consignado, eu tenho que continuar, porque senão o cenário não se sustenta. Num cenário desse, quer dizer, de desaceleração econômica e inadimplência, que é um risco, o que os bancos estão fazendo? Eu cobro uma taxa maior. Eu aumento o que eles chamam de spread financeiro, que é eu capto por uma taxa, mas eu ponho um prêmio muito maior para emprestar. Não quero o seu dinheiro. É agora o que está acontecendo. Eles não têm para quem emprestar. Eles não têm. Não querem emprestar para as grandes companhias, pequenas e médias, nem para a pessoa física. Mas aí a gente vai lá e fala, eu quero aplicar o dinheiro aqui. 80% da Selic, é isso que eu vou te pagar, porque eu não quero o seu dinheiro. E quando ele hoje está pegando o nosso dinheiro, eles estão aplicando principalmente em tesouro direto, aplicando justamente no governo que dá uma taxa maior. Mas hoje, quando eles utilizam no cálculo de risco deles, eles colocam, olha, a inadimplência pode piorar, então para eu emprestar para a pessoa física, mesmo consignado, eu vou cobrar 5% de taxa de juros ao mês. Espera aí, mas a Selic dá 1%, 1 e pouquinho. Mesmo assim, ele cobra uma taxa muito mais alta para aquela pessoa que precisa mesmo, porque ele já põe na conta que essa pessoa pode não pagá-lo. Então é esse. O risco de inadimplência eleva as taxas de juros e aumenta o spread financeiro do banco. Legal. Você quer falar antes de como funciona a dinâmica dos outros setores ou vamos fechar primeiro os bancos? É com você. Então vamos falar um pouco, já fechar sobre os bancos. Eu queria saber das perspectivas para os resultados, principalmente de Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, para o ano que vem, principalmente porque, pelo menos até esse final de 2015, muitos relatórios de bancos de investimento sobre o setor já começam a indicar uma queda nos lucros, ou pelo menos uma estabilidade nos lucros em 2016, um cenário que não era visto há muito tempo, né? Os bancos vêm mostrando crescimento constante, lucros recordes. Primeira pergunta sobre isso isso é um fator de preocupação, já que os lucros dos bancos devem cair,
Ou então, se a resposta for não, se já é uma oportunidade, tendo em vista que o mercado já está precificando um cenário de desaceleração dos lucros, pelo menos. Isso, assim. A gente calcula que pode ser estável o lucro para o ano que vem por conta do aumento de inadimplência, os bancos aumentando as provisões. Olha, a perspectiva é ruim, então eu prefiro aumentar a provisão do que até reportar um resultado, um lucro líquido muito alto, até por conta do governo, querer taxar novamente. Então tem esse lado. Só que mesmo assim, quando você analisa por valuation, você faz uma análise, quanto é que está negociando os bancos, tudo isso, eu acho que o valuation embute muito isso. Olha, Itaú, por exemplo, negociando na casa de 7 vezes lucro. Nada mais é do que você vai recuperar o seu dinheiro investido em 7 anos. Normalmente, as ações do Itaú negociam entre 8 a 12 vezes. Ou seja, já está embutido de que o lucro vai ser estável ou até vai cair. Então, se ele pelo menos apresentar estável ou até tiver um crescimento, é uma surpresa positiva. Fora isso, tem um upside, tem um retorno ali embutido que a gente acha que vale a pena, mesmo num cenário de aceleração, de PIB ano que vem recessivo, mesmo assim em bancos, a gente acredita que com o resultado e o nível de valuation, vale a pena ter. Bradesco também, um pouco de receio é uma exposição que ele tem ao BTG, que diria que seria o maior credor ali do BTG, né? Acho que ele pode de repente ter que levar alguns ativos do banco se gerar um problema maior, a gente não acredita em risco sistêmico. Mas Bradesco tem esse porém e eles compraram o HSBC Brasil, pagaram 1,4 vezes patrimônio, ou seja, pagaram um prêmio de 40% do valor patrimonial. Não precisava pagar isso, poderia ter esperado, já sabia que estava vindo uma crise maior ainda. E hoje, o Bradesco negocia 1,1, ou seja, ele pagou prêmio por um banco aqui que ele não precisava de repente comprar. Comprou em dólar, fez hedge, tudo isso ok, mas ele não precisava comprar. Então ele vai ter que ainda, tem todo um processo de reestruturação, de, digamos assim, de passar por um período de um banco que ele comprou, de incorporar a cultura, saber se ele vai demitir, não vai. Então o Bradesco está um pouco mais barato que o Itaú, está com desconto, mas ainda tem alguns poréns aí, que é, primeiro, teve a compra do HSBC Brasil e também esse cenário aí para ele de que pode ser um credor do BTG, talvez demore um pouco mais para receber, tenha um problema um pouquinho maior, porque o BTG agora está com problema de liquidez, a gente já está vendo isso. Banco do Brasil, uma boa parcela ainda do resultado dele vem da Cielo, né? Ele tem ali quase 30% da Cielo e também tem 66% da BB Seguridade, que é a seguradora, que daqui a pouco a gente vai falar, que está gerando retorno. O banco em si está gerando um retorno menor. Ele entrega um retorno sobre patrimônio, que a gente tem que olhar, enquanto que Itaú entrega 24, o Bradesco 22, ele entrega 14. Então, por isso que ele negocia muito abaixo de patrimônio. O ponto é, para ano que vem, quem acredita que possa ocorrer uma ruptura ou até um impeachment é um ativo que vai voar. Se acontece um impeachment, é um ativo que voa. Mais ou menos como foi nos anos da eleição. É isso aí, ano passado foi isso. Então eu diria assim, qual ativo que você prefere para ter em caso de ruptura? É Petrobras, Eletrobras ou Banco do Brasil? Banco do Brasil. Por quê? Porque interferência, ingerência governamental acaba prejudicando o banco. A gente já viu isso no passado. Então hoje, quando a gente olha, seria um banco que se tirasse isso, tirasse esse modelo, agora é olhar retorno, vai entregar retorno melhor, não vai ter subsídio na hora de dar empréstimo, seria um banco que decolaria, porque negocia hoje 60% do patrimônio, chama muita atenção, mas entrega o mesmo que a taxa Selic. Então é por isso que tem esse desconto. Mas se tiver qualquer mudança, o ativo voa. Nossa preferência segue por Itaú, gestão. Em momentos de crise a gente vê a gestão, um retorno muito elevado, um retorno sobre patrimônio na casa de 24%, o banco está redondinho, a parte de seguros também é pesada nele, no Bradesco, também como é no Banco do Brasil. Eles diversificaram isso por conta desse cenário de redução de juros, eles buscaram um hedge, então é interessante. A gente prefere Itaú, depois Bradesco. Banco do Brasil seria mais assim, tem uma mudança? Acredita? Banco do Brasil seria o cavalo, digamos, da vez. Legal. Bom, você já respondeu já das opções do setor, então vamos partir para o setor financeiro não bancário, né? Sim. A gente tem aí as administradoras de bolsa, tem a BMF-Bovespa, a CETIP, a Cielo, tem as seguradoras. Rapidamente, como é que a Cielo e seguradoras estão inseridas dentro da economia brasileira de maneira diferente dos bancos? Sim. Cielo nada mais é, digamos assim, uma operadora de cartões de crédito, para a gente aqui resumir. Ela vai processar toda nela, tem aquela propaganda que a velocidade da Cielo, usa a maquininha da Cielo, ela vai processar isso. Então, quando você fala com os varejistas, ela pode ser a mais cara, mas em compensação é a máquina que funciona. Alguns anos atrás, no Natal e no Réveillon,
acho que foi 2007 ou 2008, eu não lembro agora, teve um probleminha com a máquina da Redcar, só funcionou a Cielo. Então, quando eu falo com alguns amigos meus varejistas, eles falam, a máquina tem que funcionar, porque minha maior venda no Natal, se ela não funcionar, o cliente não volta aqui, não quer saber. E a Cielo agora está fazendo uma propaganda dessa, que a máquina não funcionando, porque tem vários competidores aí, e se a máquina não funciona, eu perdi a minha venda, de repente uma dificuldade de vender. Então, está atrelado um pouco ao varejo? Sim, está atrelado a Cielo, não tem como desvincular. Só que a bancarização, esse lado de utilização de cartão de crédito e débito, veio para ficar. Ninguém anda com dinheiro, independente se tiver CPMF ano que vem ou não, essa contribuição de movimentação bancária, a gente não vai deixar, não, vou comprar um carro, vou levar dinheiro. Eu lembro que no passado tinha isso. Eu vou chegar no posto de gasolina, eu vou pagar em dinheiro. Não faz sentido. Primeiro que hoje você tem os programas todos de fidelidade, a utilização do débito e crédito, e ninguém anda mais com dinheiro. Então você pode ter uma queda um pouco nas receitas por conta do ticket médio no varejo, ou seja, as compras, hoje está mais difícil comprar, então a pessoa compra menos, pode acontecer. Mas em compensação tem mais gente entrando, né, tendo conta bancária, e aí você sempre quando abre uma conta bancária, você recebe um cartão de débito, sem você pedir, você recebe um cartão de crédito e utiliza também esse tipo de cartão. Fora isso, ela trabalha com um serviço financeiro que não só ela aluga a maquininha, que o varejista tem que pagar, como ela também faz o desconto de recebidos. A gente foi numa loja, produto de R$1.000, sem juros, 10 de R$100 você vai pagar nesse produto de 1.000. A gente vai lá e compra, 10. Só que o varejista ele fala, poxa, por conta do capital de giro, eu preciso descontar, eu preciso receber esse dinheiro, porque eu tenho que pagar o fornecedor da TV que eu comprei, eu tenho que pagar em 60 dias. Eu não posso ficar vendendo tudo em 10 vezes sem juros que eu não recebo. Ele vai lá na Cielo e fala, poxa, você desconta para mim? Claro, 2% ao mês eu desconto. Aí o varejista vai lá e desconta. Mas a Cielo tem na mão que ela sabe quem é. Pô, o Salomão paga o cartão, paga tudo direitinho, o Celso. Então eu posso, digamos assim, ceder para esse cliente que não tem problema, que eu sei que eu vou receber. Então, ela faz esse recebível e, além disso, a gente já viu isso. Se você não pagar a conta total do cartão, é de 10% a 15% ao mês, 400% de juros ao ano. Então, ela ganha dinheiro com esse serviço financeiro. Uma é a maquininha, o processamento dos cartões, até o envio, né, das cartas, a residência, tudo isso, com a parte dos cartões e também com o serviço financeiro que ela presta ao varejista e ao consumidor, parcelando, digamos assim, aquela fatura. E ela não fica com aquele risco também que tem um banco e sempre por detrás de uma administradora tem um banco, né? No caso da Cielo, você tem Bradesco e Banco do Brasil. No caso da Redcar, que ela fechou capital, é o Itaú. Então sempre tem uma GetNet, é o Santander. Então sempre tem um banco por detrás que ele viu também que esse é um crescimento. E tem crescimento. A gente fala, o varejo não vai crescer, mas todo mundo continua comprando no supermercado, indo a posto de gasolina, lazer. Então tem a utilização do cartão de débito e crédito. Então ele é afetado menos, de uma maneira menor, digamos assim, do que a varejista. A gente gosta, o ativo sofreu bem por conta das quedas no varejo, chegou a negociar R$44, hoje estava na casa até de R$35, bateu 34, chama atenção, porque negocia um múltiplo hoje bem baixo, na casa de 16 vezes de lucro, por um ativo que ainda tem um crescimento do que a gente chama de top line, de receita, ainda forte para os próximos anos. Então, né? Para 2016 é uma boa pedida na carteira do investidor. A gestão excelente, resiliente nesse sentido, o varejo sofre, ela sofre menos, então vale a pena sim. Bom, para fechar, vamos falar das seguradoras e da dupla BMF-Bovespa-CETIP, né, que está agora também nesse impasse, se vai rolar a fusão ou não, mas a gente pode falar dos ativos, né? Sim, falando das seguradoras, né? Seguradora foi isso que a gente falou. A BB Seguridade nada mais é do que uma seguradora do Banco do Brasil que detém 66 e poucos % desse ativo, resolveu abrir, tem uma capilaridade enorme. A seguradora ela pode ser, tem de vida, tem de saúde, tem da parte de automóveis, a Porto Seguro é mais voltada para automóveis, Sul América é mais diversificado, BB Seguridade também mais diversificado. Nada mais é do que a gente paga a ela um prêmio e por incrível que pareça na crise, as pessoas pensam, poxa, em crise as pessoas vão deixar de fazer seguro. Não, elas não deixam. Eu fico questionando, eu perguntei para minha empregada, você vai deixar de fazer seguro do seu automóvel? Não, a gente não roda com ele, porque não tem dinheiro para botar combustível, mas seguro eu não posso deixar de fazer. Então a seguradora funciona de que maneira? Ela já tem um cálculo de, por exemplo, de automóveis, do sinistro. Olha, esse carro tem mais sinistro, por isso que varia muito, né? Você vai cotar o seguro de um automóvel, às vezes é de R$1.000 a R$8.000. Como assim varia? Porque aquela seguradora, naquele momento de automóveis, o de 8.000, ela tem um sinistro muito alto. Ela pega o que a gente chama de prêmio, a gente pagou o seguro lá,
12 meses, você paga lá à vista. Ela aplica o dinheiro, na maioria, 99% das vezes, em títulos de renda fixa, que é o prêmio. E aí, aquele título ela vai torcendo óbvio para não ter nenhum sinistro, não utilizar, mas ela tem uma taxa, ideia, por isso que varia de idade, é casado, região que mora, tudo isso. Aí passa-se um ano, não utilizou. E ela ganhou o prêmio e a valorização que teve na renda fixa, muitos dos casos, renda em 103% do CDI, na sua média das aplicações, ela ganhou aquilo aquele momento. Então, o setor de seguros, no cenário atual, por isso que a gente tem 30% na recomendação das carteiras, Sul América voa 20% no mês de novembro, porque é uma proteção à inflação e à taxa de juros. Em que sentido? Se a inflação continuar subindo, o Banco Central vai ter que elevar juros. Tem essa discussão, se elevar juros pode entrar em dominância fiscal, até comentei num post sobre isso, segundo opinião sobre isso, para a gente não se alongar sobre dominância fiscal. Então o problema não está mais no monetário, mas pode ser que o Banco Central eleve juros em janeiro, apesar de não no nosso cenário base. Então você está protegido por quê? Quando você paga o prêmio, ele aplicou em taxa de juros. Taxa de juros sobe, a seguradora ganha mais. E o sinistro, por incrível que pareça, vem se reduzindo. Em São Paulo ele vem se reduzindo porque foi criada a lei do desmanche, que é o quê? Elimina esses ferros velhos, então vão ter que ter empresas mesmo homologadas, com a peça do veículo homologada, carimbada, dizendo de onde veio, a origem, tudo certinho. Então os ferros velhos, em sua grande maioria, vão acabar e está se tornando isso. 40% do mercado de automóveis, de seguros no Brasil, é em São Paulo. E isso vai explodir para o Brasil inteiro. Sinistro esse ano de veículos cai mais de 20%. E com taxa de juros subindo, o resultado das companhias só tende a subir. Então é uma maneira de você se proteger à inflação e também, consequentemente, impacta juros. Você se protege a juros. Então ela já tem um crescimento, digamos que todo mundo renove seguro e que não tenha tido aumento no prêmio do seguro. Todo mundo, você pagava 1.000 no teu automóvel, passou onde você vai pagar 1.000. Só que só o estoque dele já subiu mais de 14%, que foi a taxa de juros. Então a receita dele já cresce no mínimo 15% ao ano. E a gente vai olhar outros setores que não crescem, tem decréscimo até. Então seguradoras é uma maneira de se proteger à inflação e a juros, e o sinistro tende a, por incrível que pareça, em momentos de crise tem sinistro menor, porque as pessoas estão utilizando menos o veículo, olhando mais para veículo, né? Estão utilizando menos o veículo. Então a gente gosta, prefere BB Seguridade por valuation e liquidez, depois Sul América. Mas Porto Seguro chama atenção, porque o ativo também sofreu bem pelo nível de valuation. Para ano que vem ainda é uma boa aposta aí, porque a gente não acha assim, a inflação ainda vai ser alta e você tem uma proteção se subir juros o Banco Central, que você está exposto a um ativo que aplica em juros no primeiro momento que ele recebe o prêmio. Ótimo. Bom, para finalizar, BMF Bovespa CETIP. Sim, a BVMF nada mais é assim, é uma bolsa de negociação principalmente de renda variável, ações, né? Ela já fazia parte de produtos estruturados, que aí é lançamento de calls, put, opções, digamos assim. A CETIP, ela é um ativo que tem o registro de renda fixa, também de gravames. Ela comprou a GRV em 2010, que é aquela companhia, quando a pessoa vai comprar o automóvel financiado, ela é responsável pelo registro. Agora também ela está sendo responsável pela parte de cartório digital, imóveis, isso está muito embrionário, mas é também uma outra frente que a empresa pode atuar. Fora isso, foi lançado o COI, Certificado de Operações Estruturadas, que ela vai competir para a BVMF. Então assim, são caminhos distintos, só que elas podem se unir. Na verdade, nem nenhuma fusão. A BVMF quer comprar a CETIP. Elas já namoraram, pegaram na mão, mas não se casaram, digamos assim, houve a ruptura. Agora houve de novo. A BVMF foi lá e falou, olha, eu quero ter uma fusão com vocês. Você tem que comprar a gente. Tá bom, R$39 por ação, eles não aceitaram. A gente sempre discutiu isso. Acho que faz muito mais sentido para a BVMF comprar a CETIP do que a CETIP ser vendida. Por quê? Porque o volume negociado em bolsa vem diminuindo ano após ano, por conta desse descrédito com o país, esse cenário de renda variável, com taxa de juros elevadas. Então a BVMF vem perdendo o volume. Ela só está crescendo e cresce 75% ao ano a área de produtos estruturados. Isso está subindo muito. Só que a CETIP, além de crescer com registro de renda fixa, por mais que automóveis, né, como eu falei da GRV, apresente queda, registro de renda fixa está crescendo também. E ela está entrando em operações estruturadas. Então vai ter registro também, vai roubar a market share, mercado, da BVMF. Então faz todo sentido ela comprar. Acho que o BVMF vai pagar, vai elevar o valor de 39, vai pagar mais caro, a CETIP pode continuar andando. Depois, a incorporação, a compra das duas, vai criar uma bolsa muito mais forte. Provavelmente vai valer a pena ter, vai depender do nível de valuation. Hoje teria CETIP, não teria BVMF, hoje no curto prazo,
preferiria a CETIP. Depois já vai dar para ter, provavelmente, a fusão entre as duas vai dar para ter esse novo ativo. Óbvio que a gente vai ter que avaliar as sinergias, os ganhos de sinergias e também a quanto vai estar negociando o ativo, mas vai fazer todo sentido. Vai criar uma bolsa grande com renda fixa, produtos estruturados, todo tipo de mercado no Brasil. Acho que faz sentido sim. O vídeo está sendo gravado na semana em que a CETIP disse não aos R$ 39,00. Então, mesmo que até o vídeo para o ar, eu acredito que a BM Bovespa não deve chegar numa nova oferta, mas enfim, acho que o call já é válido, principalmente no curto prazo para a CETIP e no longo prazo identificando as sinergias. Sim. Bom, para fechar então o programa, você disse nos bancos, preferência de Itaú, correto, mas o Banco do Brasil pode virar uma opção caso a ruptura no governo aconteça. Seguradoras, a preferência com BB Seguridade e Sul América. Isso, correto. CETIP na frente de BVMF. Isso, e Cielo. E Cielo também vale a pena. Sim. Bom, olhando só o setor financeiro, a bolsa está ótima, né? Parece que só tem opção boa, né? Por isso que a gente está pesado. Assim, quando você olha, a gente tem 73%, até um pouco mais, no setor financeiro. Além de ser um setor pesado, quando você olha bancos, hoje representa 30%, você soma o setor financeiro, você vai a 50%. Além disso, é um setor que chama atenção pela gestão, por maior resiliência. Você dorme um pouco mais tranquilo. Não dá, por exemplo, para ter commodities hoje, é um cenário muito mais arriscado. Primeiro, para qual o nível do preço do petróleo? Para qual o nível do preço do minério? É muita incerteza. Enquanto que o setor financeiro você olha mais para o mercado doméstico. Então dá para pelo menos ter uma expectativa. Ano que vem é -3, pode ser -4, mas dá para calcular. Lá fora fica muito mais difícil, muito mais complicado de prever o que vai acontecer. Tá ótimo, Celso. Tá bom? Agradeço a participação. Você, espero que tenha gostado e acompanhe os próximos vídeos dos especiais Setores InfoMoney 2016. Até lá. Tchau.